Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu vou falar sobre o método de Church. Este método ele é utilizado para estimar a evapotranspiração potencial. Então, a partir de valor de temperatura média mensal, faz-se a estimativa da evapotranspiração para uma determinada localidade. Então, vamos lá. Então, este método estima a evapotranspiração média mensal para a condição de 12 horas de brilho solar e 30 dias no mês. Então, quando este método foi desenvolvido, ele foi desenvolvido por uma condição de 12 horas de brilho solar, ou seja, o tempo durante o dia, 12 horas teria o que? Radiação, não estaria com o tempo nublado, e 30 dias teria o mês. Então, para a nossa aplicação prática, precisa fazer ajustes depois, porque nós não temos 30 dias todos os meses e não temos 12 horas de brilho solar todos os dias. Então, a evapotranspiração potencial padrão, que é conhecida por PP, isso daqui é específico para o método de Tortrate. Depois, essa evapotranspiração potencial padrão é transformada na evapotranspiração potencial, que é o que nos interessa lá no final. Então, essa equação ela é utilizada para temperaturas maiores do que 0 graus Celsius, o que nos representa bem aqui no Brasil, em que temos temperaturas na maior parte das regiões maior do que 0 graus Celsius. Então, nesta primeira parte do método, nós precisamos da temperatura média do mês e nós temos o índice calorífico anual, que é esse I maiúsculo, e o A minúsculo, que é o índice obtido como função cúbica de I. Então, primeiramente, é preciso calcular o A, e esse primeiro é o A, depois é o I maiúsculo, e depois volta nesta equação e faz o cálculo da evapotranspiração potencial padrão para o mês. Então, depois que faz o cálculo da ETPP, transforma em ETP por outra equação. Então, a nossa ordem será, primeiramente, retomando, faz o cálculo do I maiúsculo, agora vai ficar mais fácil falar a ordem. Então, faz o cálculo do I maiúsculo. Este I maiúsculo aqui, que é um índice, é utilizado para calcular o A minúsculo. Depois de calcular, então, o I maiúsculo e o A minúsculo, calcula aqui a ETPP, né, com A e com o I maiúsculo. E depois, com a ETPP, faz o cálculo da ETP. Então, vai considerar o número, o fotoperíodo médio mensal, o número de horas, médias. Então, pegando o período de 30 dias, quantas, considerando o brilho solar, que é em horas, qual que é a média desse mês, né? E tem também o número de dias do mês, né? Então tem mês que tem 30, então 30 por 30 vai dar 1. Se for 31, já vai dar maior que 1. Porém, existe uma tabela em que já vai resumir tudo isso daqui em um fator. Então não tem que se preocupar em calcular, em descobrir o n, nem o NDM, porque já vai passar um valor, tem uma tabela que, dependendo da localidade, já vai ser um valor que vai apenas multiplicar o ETPP por um valor. E é esta tabela. Então, em função da latitude, né, então, de acordo com a latitude, aqui no exemplo 22 graus, então vai ter um fator de correção, né, e ele vai variando de acordo com os meses. Isto porque o brilho solar, eu já expliquei em outros vídeos que a incidência solar ela varia ao longo do ano e essa variação ela depende da latitude. Então, no hemisfério norte, ou seja, nos Estados Unidos, em junho é o verão. No hemisfério sul, no Brasil, em dezembro começa ali o nosso verão, né? É o verão. Então, continuando. Então, agora um exemplo, né, para colocar na prática esse método de Tortwich. Então, calcule a ETP para um local situado a 22 graus, sendo que as temperaturas médias mensais são. Então, aqui seria necessário
obter os dados de temperatura média para os meses. Então, esses dados eles precisam vir de uma série histórica. Então, se você pegar a média de um ano, talvez no outro ano não vai ser o mesmo comportamento. Porém, se for utilizado uma série histórica de 30 anos, então considerar os valores de 30 anos, então se você fizer um cálculo da temperatura média de janeiro considerando 30 anos, vai ser mais provável acontecer com uma média de 30 anos do que apenas em um ano. Geralmente esses valores tem no site do INMET. Eu vou falar mais à frente também. Mas então aqui nós temos os meses, a temperatura média de cada mês e o número de dias que tem cada mês deste. Então o primeiro passo é calcular o I maiúsculo, que é um índice. Então o I maiúsculo, ele é a somatória dessas continhas aqui, ó. Então eu vou pegar cada temperatura do mês, vou multiplicar por 0,2 e o resultado eu vou elevar à potência de 1,514. Então eu vou fazer isso, ó, com o mês de janeiro, mais o de fevereiro, mais o de março e assim sucessivamente. Então depois eu vou ter vários valores deste. Então só voltando aqui, essa continha aqui, ó, 0,2 vezes 24 e o resultado elevado a 1,514 é igual a 10,74. Então faz isso para todos os meses e depois faz a soma final. Então o I maiúsculo aqui, o índice, deu 106,99. O segundo passo é calcular o outro índice, que é o A minúsculo. Ele é em função do I maiúsculo, que acabamos de calcular, que deu 106. Então é substituído, ó, o 106,99 ao cubo, o 106,99 ao quadrado, que no caso estava aqui, o 106,99 esse daqui e um outro valor aqui. Então resolve esta equação. Então aqui são as partes da equação. E por fim, o A é igual a 2,3528. Eu faço essas contas detalhadas para que você também possa realizar e conferindo os valores por parte. Então, o terceiro passo é calcular a evapotranspiração potencial padrão, não é a última ainda que nós queremos, a partir desta equação. Então, já temos o A, já temos o I e a temperatura ela varia de mês a mês. Então, aqui para o mês de janeiro, que são 24 graus Celsius, a temperatura média do mês de janeiro, nós vamos ter o valor de 107,07 milímetros por mês. Queria fazer uma observação aqui, o seguinte, eu não falei no começo, mas é importante. Professor, eu posso utilizar esse método para calcular a evapotranspiração potencial de um dia? Não é o recomendado. Então, é recomendado para períodos maiores. Então aqui foi se realizando, então você pode refazer e conferir esses cálculos. Então apenas aqui vai mudando o valor do TI, que é a temperatura média mensal. Então fui calculando para todos os meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então no final eu chego na situação, né, fazendo o cálculo para as temperaturas médias. O I é constante para todos, o A também, porém o ETPP já é diferente para todos. Mas o meu interesse aqui é o ETP. Então aqui o quarto passo que nós temos é calcular a ETP, a evapotranspiração potencial. Então a ETP ela é calculada então multiplicando a ETPP, que já foi obtida para cada mês, vezes o fator de correção de cada mês, a partir do valor das tabelas. Então, só para exemplificar aqui, para o mês de janeiro. Então, janeiro teve a ETPP de 107,07 e o fator de correção de 1,14. Então, eu vou voltar lá para ver de onde que saiu esse 107. 107,07 saiu daqui, que foi calculado por meio dessa equação. Vou voltar para ficar bem claro. Então, 107,07 é a ETPP de janeiro. Ele veio aqui para a tabela. Porém, agora eu preciso multiplicar a ETPP de janeiro por 1,14, que é referente a janeiro, para essa localidade que tem 22 graus de latitude. Então, 107 vezes 1,14.
Agora sim é a evapotranspiração potencial do mês de janeiro, que deu 122,06 milímetros por mês. Tá? E assim sucessivamente para os outros meses. Então aqui estão os resultados do segundo semestre, que se completa aqui a tabela. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo. Até mais, pessoal.